Bem, boa noite, então, pessoal. Hoje é dia 28 de outubro de 2010, né? E nós estamos, então, chegando ali nesse final de tópico sobre o estudo de funções deriváveis, limites de funções, continuidade, né? Que são assuntos que estão me ouvindo bem? Parece que a imagem está congelada ali. Sim, dá para te ouvir. Dá para ouvir? Tá. Bom, então, eu estava dando uma olhada no nosso calendário. A gente, na semana que vem, vai ter um feriado, no dia 2, né, que é a próxima terça-feira, e no dia 4 tem uma avaliação, uma atividade de avaliação. Tá? Então, eu vou, na aula de hoje, realizar essa demonstração que vocês estão vendo aí, a demonstração do limite fundamental do cálculo, que é um resultado que a gente vem utilizando ao longo do curso, mas não foi ainda demonstrado formalmente, né? E vou apresentar para vocês também um estudo sobre tanto o logaritmo quanto a função exponencial. A gente vai ver algumas definições, algumas propriedades dessas funções, e vamos, então, deduzir, né, um outro limite fundamental do cálculo que nós também já usamos várias vezes, que é o limite de n a x menos 1 dividido por x, quando x tende a zero. Né? A gente vai mostrar, então, que esse limite é igual a 1. Né? Com isso, a gente vai ter concluído, né, essa parte de demonstração dos limites fundamentais do cálculo, independentemente, né, do uso de tabelas. Né? Até na aula passada eu comentei que não é possível a gente utilizar a regra de L'Hopital, por exemplo, para calcular certos limites, como, por exemplo, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Né? Esse limite não pode ser feito através da regra de L'Hopital, porque no desenvolvimento da aplicação desse limite, a gente precisa saber que a derivada do seno é igual a cosseno. E na demonstração de que essa derivada é igual ao cosseno, é necessário usar que o limite de seno de x sobre x é igual a 1, quando x tende a zero. Né? Então, eu não posso usar como um resultado já aprovado, né, uma hipótese nessa demonstração. Então, não tem sentido. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma demonstração que é baseada na aplicação do teorema do confronto. Talvez até vocês já tenham visto essa demonstração. Né? E aqui, nessa figura, então, a gente tem dois triângulos, né? O triângulo OAC, né? Que é esse triângulo aqui de base igual a 1. A gente está trabalhando aqui num ciclo unitário, né? Um ciclo trigonométrico, um ciclo de raio 1 e sendo na origem. Tá? Então, esse segmento, né, OA, ele vale 1. A gente tem, então, um triângulo OAC, um triângulo OAB, que é um triângulo retângulo, né, esse triângulo aqui, e aqui um setor circular, né, correspondente ao arco de comprimento x. Então, o x é a medida do arco AC medido em radianos. Né? Então, essa construção, a própria figura auxilia, né?
demonstra que a área do triângulo OAC é menor do que a área do setor circular, que, por sua vez, é menor do que a área do triângulo OAB. Tá? Então, nós temos 3 figuras geométricas ali destacadas, né, que são a área do setor circular, OAC, que eu representei desta forma aqui, né? A área do triângulo OAC, que é a área com o chapéuzinho aqui, né? E a área do triângulo com o tio. Opa! Espera aí que eu vou ter que ligar meu... Peraí. Beleza? Então, voltando. Um aviso aqui de bateria que estava acabando. Nós temos essas 3 figuras geométricas, né? O triângulo OAC, o setor circular OAC e o triângulo OAB. A gente vê, então, que esse triângulo OAC ele vai ter a área menor do que a área do setor circular, que, por sua vez, vai ter uma área menor do que a área do triângulo OAB. Então, a gente sabe que a área de um setor circular de raio R e ângulo θ, né, esse ângulo θ é o ângulo central ali medido em radianos, é dado por 1/2 vezes R ao quadrado vezes H. Então, é a área daquele setor circular que está sombreado ali, né? Então, aqui imaginamos um círculo de raio R. Então, se eu pegar um setor, né, que um setor circular é uma fatia, né, do círculo, e essa fatia ela vai ter a abertura definida pela medida desse ângulo θ aqui, certo? E como a gente conhece ali da geometria plana, né? Se o arco for a volta completa, né, a gente sabe que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Né? Isso é uma fórmula conhecida ali da geometria, né? Certo? Por outro lado, se o arco for um arco θ, como está desenhado ali, né, vai ter uma área que vai ser diretamente proporcional. Então, eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, fazendo a divisão, né, dessas quantidades, eu terei que o A dividido por πr ao quadrado é igual a θ dividido por 2π. Então, a área do setor circular vai ficar π vezes r ao quadrado vezes θ dividido por 2π, que resulta 1/2 de r ao quadrado vezes θ, que é a fórmula que está escrito aqui em cima. Né? Então, se a gente comparar, né, as figuras do triângulo maior, OAB, né, esse segmento aqui, ó, esse segmento vertical aqui é a medida da tangente. Né? Então, eu tenho tangente vezes a tangente é a altura desse triângulo, a base do triângulo mede 1, que é o raio ali do círculo, né? Então, base vezes altura sobre 2 fica tangente de x sobre 2, tá? Que é maior ou igual à área do setor circular, o raio, né, deste setor circular é 1, né? Então, fica 1 ao quadrado, que é 1, vezes θ, que é o x, né, sobre 2. Tá? E a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Né? A base é 1, a altura é seno de x, né? Então, fica a base vezes a altura sobre 2, seno de x sobre 2 é a altura, é a fórmula que dá a área do triângulo OAC. Né? Lembremos aqui, né, que é bom a gente
lembrar que o setor, desculpe, que o círculo, né, ele tem raio igual a 1. Né? Então, a medida do segmento que une o ponto O, que é a origem do sistema de coordenadas, até o ponto A, essa medida é igual a 1. Né? Então, todos esses lugares geométricos aqui são lugares que têm a base igual a 1. Né? Então, é base vezes a altura sobre 2, 1 vezes a tangente sobre 2. Né? O raio é 1, então é aqui 1 ao quadrado vezes θ sobre 2. O θ, na verdade, é o x. Né? E aqui a base vezes a altura sobre 2, e a altura é o seno de x. Né? É só olhar aqui na figura anterior, né? O seno de x, né? É a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Né? Como a hipotenusa é o raio do círculo, que é 1, né? O seno de x é a medida desse segmento aqui, que é a altura, né, do triângulo OAC. Tá? Muito bem. Então, eu tenho essas três quantidades aqui, né? Pelas comparações, eu posso, então, trabalhar com essas desigualdades aqui, observando que a tangente é igual a seno de x dividido por x. Né? Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Né? Aqui, na verdade, que a tangente, que é seno de x sobre cosseno de x, é maior ou igual a x, que é maior ou igual a seno. Né? Porque aquele 2, que é fator comum, ele pode ser simplificado. Né? Basta multiplicar todas as parcelas por 2, que a desigualdade vai se manter. Né? Como x é um número que é positivo entre 0 e π sobre 2, o seno de x é maior que zero. Né? Nesse intervalo aí de variação do x entre 0 e π sobre 2, os valores do seno são positivos. Então, se eu dividir essa desigualdade por seno de x, né, eu terei que 1 vai ser menor ou igual a x sobre seno de x. Né? Eu estou invertendo aqui, ó, eu estou escrevendo a desigualdade da direita para a esquerda agora. Né? Então, dividindo por seno dá 1, menor ou igual a x sobre seno de x, que é menor ou igual a 1 sobre cosseno de x. Tá? Então, agora eu vou inverter essas desigualdades aqui apenas para ficar exatamente no mesmo formato ali do limite. Né? Então, eu inverto desse lado e inverto aqui também. Né? Então, tomando os recíprocos, né, nós vamos obter aqui o seno de x dividido por x, vai ser uma divisão entre o cosseno de x e o 1. Né? O seno de x sobre x vai ser maior ou igual ao cosseno de x e menor ou igual que 1. Tá? Bom, então o que a gente pode observar, né? Pode concluir aqui dessas duas desigualdades? Né? Para valores de x positivos próximos de zero, né, esse quociente representado pelo seno de x sobre x é um valor que está ensanduichado, né, tá confrontado. Ele é limitado inferiormente pelo cosseno e limitado superiormente pela constante igual a 1. Então, se eu tomar o limite quando x tende a zero, né, a gente sabe que o limite do cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1, porque o cosseno de x é uma função contínua, né? E cosseno de zero é 1. Tá? Então, o seno de x vai ser limitado inferiormente pelo cosseno que tende a 1 e limitado superiormente pela constante igual a 1. E o limite dessa constante igual a 1 quando x tende a zero também é 1. Então, pelo teorema do confronto, né, aquela função que está ali no meio, entre duas que tendem a 1 quando x tende a zero, ela tem que tender a 1 também. Tá? Então, nós concluímos que o limite de seno de x sobre x é igual a 1 pela aplicação do teorema do confronto, né? E o mesmo valeria se o x for menor que zero, né? Porque a função seno de x é uma função ímpar, então essas propriedades também vão permanecer válidas se o x for negativo. Os detalhes ficam aí por conta de vocês. Tá? Então, fica demonstrado, né, através desse argumento que é, no final aqui, a aplicação do teorema do confronto, né, e este limite fundamental realmente
é igual a 1, independentemente, né, da utilização de qualquer outra regra. Então, com isso, né, finalmente, por exemplo, eu posso provar que né, o limite do quociente que define a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Né? Eu posso provar que o seno de x tem derivada igual a cosseno de x. Né? Por quê? Porque a derivada do seno de x, né, é o limite, quando o h vai para zero, de seno de x mais h menos o seno de x dividido por h. Né? Isso é a mesma coisa que o limite, quando o h vai para zero, de seno de x, cosseno de h, mais o seno de h vezes o cosseno de x, menos o seno de x. Né? Isso aqui tudo dividido por h. Né? Isso aqui é igual ao limite, quando o h vai para zero. Veja que tem um seno de x aqui, que é um fator comum, né? Então, vai ficar seno de x, que multiplica o cosseno de h menos 1 sobre h, né? Mais o cosseno de x vezes o seno de h sobre h. Então, a questão toda, né, é observar este limite aqui, nós sabemos que vale 1. O limite do seno de h sobre h, quando o h tende a zero, nós provamos aí que ele vale 1. Então, agora eu tenho que provar, para mostrar que o resultado, né, desta expressão aqui lá no final vai ser o cosseno de x, para que o resultado realmente seja o cosseno de x, essa parcela aqui tem que tender a zero. Né? Então, eu vou botar um ponto aqui, né? Agora vamos mostrar que o limite, quando h vai para zero, do cosseno de h menos 1 dividido por h, que esse limite aqui é zero. Né? Então, o que acontece aqui? Quando eu calculo esse limite, vocês observem que quando o h tende a zero, né, o numerador ele vai tender a zero, porque vai ficar cosseno de zero, que é 1, menos 1, vai tender a zero o numerador. E o denominador também. Então, isso aqui é uma indeterminação, né, da forma zero sobre zero. Tá? Então, para resolver este problema aqui, o que é sugerido e funciona em várias outras situações semelhantes é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, né, dessa fração pelo cosseno de h mais 1. É mais ou menos o conjugado. Né? É uma operação bem semelhante ao que a gente faz, por exemplo, quando calcula a racionalização, né, de um denominador que tem uma diferença, por exemplo, raiz de 5 menos raiz de 2. Né? E daí, quando tem esse tipo de expressão no denominador de uma fração, é usual multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 2 dividido por raiz de 5 mais raiz de 2. Né? Então, aqui é uma situação semelhante. Então, vejam, aqui eu tenho a diferença multiplicada pela soma, né? E a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vai ficar aqui no numerador cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado, que é 1. Né? E aqui o h que multiplica o cosseno de h mais 1. Mas acontece que seno ao quadrado de h mais o cosseno ao quadrado de h é igual a 1. Né? Então, o cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a menos o seno ao quadrado de h. Né? Então, eu posso substituir, né? Então, esse limite aqui,
Vou reescrever. Eu posso substituir ali o numerador, vai ficar o limite de cosseno ao quadrado cosseno ao quadrado de h menos 1, que é menos seno ao quadrado de h. Vai ficar menos o seno ao quadrado de h, dividido por h, vezes o cosseno de h mais 1. Tá? Então, o que a gente pode escrever? Isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando h vai para zero, de menos o seno de h vezes o seno de h dividido por h, multiplicado por 1, que multiplica 1 mais cosseno de h. Né? Eu só separei aqui, né, este produto, né, em vários fatores, já que o seno ao quadrado é seno vezes seno. Então, eu botei aqui menos seno de h, vezes seno de h sobre h, que multiplica 1 sobre 1 mais cosseno de h. Então, agora vocês observem, quando a gente faz o h tender a zero, né, este fator aqui, ó, vai ficar 1 mais cosseno de zero, que é 2. Então, esse fator aqui vai tender a 1 meio. Este fator aqui tende a 1 e este fator tende a 0, porque é exatamente menos seno de zero. Né? Então, isso aqui vai dar 0 vezes 1 vezes 1 meio, que dá 0. Né? O sinal de menos ali não é necessário escrever, porque menos 0 é igual a 0. Né? Isso realmente prova que este fator aqui, ó, vai tender a 0. Né? Então, a conclusão já que este raciocínio, né, demonstrou que este fator tende a 0, vai sobrar cosseno de x, vezes o limite do seno de h sobre h, que nós vimos ali há pouco, que vale 1, cosseno de x vezes 1 é igual a cosseno de x, ou seja, a derivada do seno de x realmente é o cosseno de x. Então, isso prova realmente que a derivada, né, a derivada da função seno de x é igual ao cosseno de x, usando o limite fundamental do cálculo e as identidades trigonométricas, como foi apresentado aí. Muito bem. Alguma pergunta, meninos? Posso seguir, então? Então, está aqui o nosso programa, né? Só para a gente lembrar aqui, ó, que é no dia 4, então, na próxima quinta-feira, a avaliação A3. Né? E vou apresentar para vocês aqui, então, esse texto, né, sobre logaritmos exponenciais. Eu vou aproveitar um texto que eu tenho pronto aqui sobre o assunto, né? Eu peço que vocês acompanhem. Eu acho que esse texto está disponível ali no Moodle. Tá? Então, vamos imaginar aqui, dessa dedução, nessa apresentação, né, a gente vai usar aqui um resultado que é bastante conhecido dos textos de análise, né, que apresentam a função logaritmo como sendo o resultado de uma integral, né, a integral da função 1 sobre t dt, no intervalo de 1 até x. Tá? Então, o logaritmo de número real, numa base A, costuma ser definido como expoente, né, y, que é o logaritmo de x na base A, tal que A na y é igual a x. Tá? Então, esse número A é um número real maior que 1, vamos imaginar, né? Na verdade, ele pode ser um número também menor que 1, mas aqui vamos considerar um número real maior que 1. Tá? Então, esta função logaritmo na base A, definida no conjunto dos números reais positivos, né,
costuma ser definida como a função inversa da função exponencial. Tá? Então, aqui, ó, no texto, né, como eu disse para vocês, a gente apresenta uma definição do logaritmo, né, no conjunto dos números reais positivos, ou vejam que o domínio, né, é o conjunto dos números reais estritamente positivos. Tá? O zero não está nesse conjunto aqui, são somente os números estritamente maiores que zero. Então, para cada x maior que zero, o logaritmo de x é a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Que é a mesma coisa que a integral de 1 até x, né, de dt sobre t. Então, essa é uma definição, tá, do logaritmo de x. Né? Ele é resultado do cálculo de uma integral. Por exemplo, o logaritmo de 2, né, é a integral de 1 até 2 de dt sobre t. O logaritmo de 5 é a integral de 1 até 5 de dt sobre t, assim sucessivamente. Se o x for um meio, vai ficar a integral de 1 até 1 meio, que é a mesma coisa que menos a integral de 1 meio até 1. É por isso que o logaritmo de 1 meio é negativo. Né? Então, a gente vê que o logaritmo de x vai ser negativo se o x estiver entre 0 e 1. O logaritmo de 1 vai ser zero, né? Porque a integral de 1 até 1 de dt sobre t é igual a zero. E quando o extremo inferior de uma integral definida é igual ao extremo superior da integral definida, né, o resultado da integral é zero. Nós sabemos isso das propriedades da integral definida. E se o x for maior que 1, como 2, 3, etc., né, o logaritmo de x vai ser positivo. Por quê? Porque observem, pessoal, ó, deixa eu comentar essa questão da interpretação geométrica. A gente fala, né, dessa definição, a gente está falando do seguinte: vamos imaginar um x maior que 1. Tá? Então, nessa definição, vamos imaginar um x aqui, né? Aqui está o 1, né? Então, digamos, está aqui a curva representativa da função 1 sobre t. Né? Então, o que é essa integral? Né? O que essa integral vai medir? Né? Ela vai medir essa área aqui, ó. E quando a função é positiva, que é o caso aqui, né, a função 1 sobre t é uma função positiva, nesse intervalo de 1 até x, essa área vai ser um número positivo. Então, a integral, né, que é o logaritmo de x, que é a integral de 1 até x de dt sobre t, será um número positivo. Né? Então, se o x estiver entre 0 e 1, né, evidentemente que a área vai ser positiva, só que a integral vai ser negativa, porque, observa, quando a gente considera essa situação, vamos até ampliar aqui a imagem para melhor. Por exemplo, né, vamos imaginar um x aqui. Vocês viram que essa
essa área aqui, evidentemente, que vai ser positiva, né? Mas se o x estiver entre 0 e 1, o que vai acontecer, né? Que o logaritmo de x, que é a integral de 1 até x, né? De dt sobre t, né? É menos a integral de x até 1 de dt sobre t. Né? Certo? Essa integral aqui, ó, ela é positiva, porque ela representa essa área aqui, ó. A integral de x até 1 é positiva, a função é positiva, a função 1 sobre t. Né? Então, como é menos um número positivo, né, o resultado é que o logaritmo é um número negativo. Né? Então, evidentemente que valem aquelas propriedades ali mencionadas no texto, né, como consequência. E, bom, se o logaritmo de 1 é zero, porque, né, o logaritmo de 1, por essa definição, é a integral de 1 até 1 de dt sobre t. Né? Pelas propriedades da integral definida, né, quando eu tenho uma integral em que o extremo inferior e o extremo superior são iguais, né, a gente sabe que essa integral vale zero. Né? Então, aí vem aquelas propriedades. Bom, então aqui até comentei alguns exemplos e calculei no nosso site ali, que é o site da Wolfram Alpha, né? Que é o logaritmo de 2, né? Que é a integral de 1 até 2, está mostrando aqui, inclusive, a visualização, né, da representação da integral, né? Integral de 1 até 2, ó, né, de 1 sobre t dt, que é essa área aqui, né, que é o logaritmo de 2. No site, né, da Wolfram, ele escreve log, né, e nos países de língua inglesa, isso acaba sendo absorvido nos programas de computador, né, nas máquinas de calcular, que são fabricados nos países de língua inglesa, né, eles costumam representar o log, o logaritmo natural, que é o logaritmo de base e, como log. Tá? As calculadoras científicas têm uma diferença, né, de tecla, do ln para o log, tá? Mas nos programas de computador é tudo log. Então, vocês cuidem se forem usar. Ó, ele está escrito ali, log de x é o logaritmo natural. Tá? Ali eu calculei, né, o logaritmo de 0,3, ó, né, que é a integral de 1 até 0,3, né? Na verdade, no site da Wolf tem que botar 0,3, né? Então, quando a gente calcula o logaritmo de 0,3, o resultado é menos 1,2, né? Pelas propriedades que nós vimos ali. Bom, então, essa função a gente sabe que ela é uma função crescente, né, derivável, tem derivada primeira igual a 1 sobre x, derivada segunda é menos 1 sobre x ao quadrado, etc. Né? Bom, então tem uma propriedade bastante conhecida do logaritmo, que vocês provavelmente conhecem lá do ensino fundamental, né, que diz que para qualquer par de números positivos x e y, o logaritmo do produto x e y é igual à soma do logaritmo de x com o logaritmo de y. Né? Então, vejam, para demonstrar isso, a gente usa o fato que o logaritmo de xy é a integral de 1 até xy de dt sobre t. Então, eu posso dividir o intervalo de 1 até x, né? Ó, de 1 até x, a integral de 1 até x de dt sobre t, mais a integral de x até xy de t sobre t. Né? Por exemplo, a integral de 1 até 6, que é 2 vezes 3. Né? Eu posso fazer a integral de 1 até 2 mais a integral de 2 até 6. Então, essa integral aqui eu faço uma substituição de variável, essa segunda integral aqui, ó, né? Ó, vejam que essa primeira parcela, ela representa já direto o logaritmo de x. Né? Essa segunda integral, ó, se eu chamar o u de t sobre x, então o du vai ser dt sobre x. Né? A diferencial de t é simplesmente dt. E o t
multiplicando aqui, né, fica x vezes u. Então, quando t é igual a x, né, o u é igual a x sobre x, que é 1. E quando t é igual a xy, o u é igual a y. Então, essa segunda integral aqui, a integral de x até xy de dt sobre t, é a integral de 1 até y de x du dividido por x vezes u, que é a integral de du sobre u no intervalo de 1 até y. É a mesma coisa que o logaritmo de y. Né? Então, na verdade, esse produto logaritmo de xy é o logaritmo de x mais o logaritmo de y, como é conhecida a propriedade do logaritmo. Né? Então, se eu tiver um número racional, né, como expoente ali do logaritmo, o logaritmo de x na r, da potência x na r, é igual a r vezes o logaritmo de x, é só aplicar aquela propriedade ali, né, diretamente. Tá? Então, se o n for um número natural, né, nós teremos x vezes x, certo? Então, aplica esta propriedade aqui, ó, várias vezes, isso vai ter n parcelas iguais ao logaritmo de x, ou seja, o logaritmo de x na n é n vezes log de x. Né? Então, como x na n vezes x na menos n igual a 1, resulta que que o zero, que é o logaritmo de 1, o logaritmo de x na n vezes x menos n, o logaritmo de x na n mais o logaritmo de x na menos n, que é n log de x mais log de x na menos n. Então, isolando aqui, né, resulta que o log de x na menos n é menos n log de x. Tá? E aí, fazendo o raciocínio para o número racional p sobre q, tá, a gente consegue concluir que a propriedade também é válida se o R for um número racional, porque x elevado na p sobre q elevado na q é a mesma coisa que x elevado na p, né? Porque quando a gente tem potência de potência, tem que conservar a base, que é o x, né? E multiplicar os expoentes. Ó. Vejo que se eu multiplicar aqui p sobre q vezes q vai dar p. Né? Então, o que já foi provado, né? Q vezes log de x na p sobre q é igual a log de x na p sobre q elevado na q, que é a mesma coisa que log de x na p, que é p vezes log de x. Então, o log de x na p sobre q é a mesma coisa que p sobre q vezes o log de x. Portanto, vale para qualquer número racional esta propriedade. Né? Certo? Então, o segundo corolário, né, das propriedades aqui do logaritmo, que são decorrência, né, da sua definição pela integral acima, é que essa função é uma função sobrejetiva, tá? E a gente está usando aqui o fato de que o logaritmo de 2 na n é n vezes log de 2, né? E o logaritmo de 2 na menos n é menos log de 2. Né? Então, o logaritmo vai ter como imagem todo o conjunto dos números reais. Né? A imagem vai incluir do menos infinito até mais infinito. Tá? A gente sabe, né, que o logaritmo tem aquele gráfico, né, que ele é o eixo y é uma assíntota vertical, né? Quando x tende a zero pela direita, o logaritmo tende a menos infinito. Então, né, como o logaritmo é uma função crescente, que a derivada é 1 sobre x, né, que é sempre positivo em todos os pontos do seu domínio, a imagem é o conjunto dos números reais. Né? A inversa, então, é a função ESP, né, do conjunto dos números reais no conjunto dos números estritamente positivos, que é chamada de função exponencial. Né? Então, por definição, se a gente chama ESP de x igual a y, isso equivale a dizer que o log de y é igual a x. Né? Então, essas funções são uma inversa da outra. Né? A exponencial calculado no logaritmo de y é igual a y, e o log de ESP de x é igual a x. Né? Isso é o que a gente costuma escrever também, assim, né? Deixa eu interromper aqui. Nos livros de ensino fundamental, ensino médio, nos próprios livros de cálculo, né, a gente costuma dizer que, por exemplo, logaritmo de e na x é igual a x, né, e na logaritmo natural de x é igual a x. Né, certo? O que a gente está mostrando ali é que
esses resultados estão sendo escritos, né, com uma função ESP, por enquanto, sem ainda fazer, até aquele momento ali do texto, né, ainda sem fazer menção ao número de Euler, né? Nós sabemos que a função logaritmo é a função inversa da função e na x, que é o número de Euler, sendo a base dessa função. Tá? Então, voltando aqui para o meu texto. Né? Então, existe um único número, né, cujo logaritmo é igual a 1, tá? E este número é denotado pelo símbolo E. Né? Por que acontece isso? Né? Então, olha só. Quando a gente fala... Né, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente diz assim que para cada x, né, o logaritmo de x, esta integral aqui, né, então nós vimos que o conjunto imagem desta função é o conjunto dos números reais, né, isto é, do menos infinito até mais infinito, e esta função é injetora. Por que ela é injetora? Né? Porque, observa, qual vai ser a derivada do logaritmo? Né? Como isso aqui é uma integral, né, a derivada dessa integral é o valor da função 1 sobre t calculado no extremo superior, que é 1 sobre x. E esta derivada é sempre positiva. Isso significa que a função logaritmo é uma função crescente em todo o seu domínio. A gente vai dizer simplesmente que é uma função crescente. Se é uma função crescente, ela não pode ter dois pontos diferentes com a mesma imagem, ela tem que ser uma função injetora. Né? Então, pelo fato dela ser uma função injetora, o que vai acontecer... Né? Deixa eu olhar aqui graficamente. Dá para ver isso aqui, né? Então, se eu olho aqui no eixo vertical, né, tem que ter algum ponto aqui no domínio, né, cuja imagem tem que ser 1. Né? Esse aqui é o logaritmo de x. Né? Então, o número e, né, é o número cujo logaritmo é igual a 1. Tá? Tem que existir esse número, por quê? Porque essa função, né, ela tem que ter algum ponto aqui no domínio cuja imagem tem que ser 1. Né? E esse ponto tem que ser maior do que 1, porque quando o logaritmo é positivo, o valor do x correspondente lá na integral tem que ser um número maior que 1. Né? Então, vocês vejam né, aqui o logaritmo do e, né, é a integral de 1 até e de dt sobre t. Então, por isso que este número tem que ser um número maior que 1. Ele tem que existir. Né? É isso que está dizendo ali no texto. Então, vou voltar lá, então. E esse número é único porque a função é injetor. Então, não tem dois números que têm a mesma imagem. Né? Esse número é denotado pelo símbolo E, né? E, por definição, o E é igual a este, calculado em 1. Tá? Certo? Então, a função exponencial, né, é uma objeção crescente, tá? Cuja derivada será, pela regra da derivada da função inversa, né, é 1 sobre a derivada do logaritmo calculado no y. A derivada do logaritmo calculado no y é 1 sobre y. Então, fica 1 dividido por 1 sobre y, né? 1 dividido por 1 sobre y, que é igual a y, que é o próprio na x. Né? Então, essa função ela tem como derivada ela mesma. Tá? Então, é uma função, né,
que tem essa característica devido a esta aplicação que está sendo, na qual ela está sendo definida como sendo a função inversa da função logaritmo definida ali acima pela integral, né? Então, a gente sabe também que quando a gente tem, né, a regra de e na x vezes e na y, isso equivale a e na x mais y, né? Certo? Ó, está demonstrado aqui, ó. ESP de x mais y é ESP de logaritmo de x' mais logaritmo de y'. Né? O x é o logaritmo do x' e o y é o logaritmo do y'. Né? Nós sabemos que logaritmo de x' mais logaritmo de y' é logaritmo do produto x' e y'. Então, tem o ESP do logaritmo, dá o próprio x' e y', que, na verdade, é ESP de x vezes ESP de y. Né? A gente costuma escrever isso, né? É tudo uma questão de hábito, tá, pessoal? É tudo uma questão de hábito. Né? A gente aprende a escrever esta propriedade dessa forma aqui, ó. Ó. Está familiarizado, né? A gente está familiarizado com essa notação aqui. E na x vezes y é igual a e na x mais y. Tá? Então, o que foi demonstrado ali é exatamente esta propriedade aqui. Tá? Que é uma propriedade conhecida, né? Assim como e na x, né, dividido por e na y é a mesma coisa que e na x menos y. Né? São duas propriedades bastante conhecidas da função exponencial. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí sobre essa apresentação aqui, esses detalhes aqui, pessoal. Fiquem à vontade aí. Posso seguir, então? Então, voltando ali para o meu texto, né? Aqui eu estou usando o fato de que se o R é um racional, eu tenho que o logaritmo de E na R vai ser R vezes o logaritmo de E, tá? Então, eu posso, digamos, inverter, né, essas expressões aqui e apresentar, então, agora, finalmente, né, o número e como sendo a base da função exponencial. Então, eu posso passar a escrever, né, ESP de R como e elevado na R. Né, porque essa função aqui é uma função injetiva, então, eu posso dizer que ESP de R é exatamente e elevado na R. Então, agora, a partir daqui, eu posso escrever e na x, ESP de x como e elevado na x. Tá? Então, a gente acaba privilegiando esta notação aqui, porque ela é muito mais intuitiva, tá? Mas em muitos programas de computador, em muitos livros, textos, se vocês pegam livros de textos de engenharia ali na biblioteca, você vai encontrar muitos livros que escrevem ESP, né, para a função exponencial, exatamente porque a origem, né, da notação, né, para representar essa função era a função escrito como EXP, ESP de x. Tá? Claro que essa notação aqui que está destacada aqui na tela, como e elevado na x, é muito mais intuitiva, né? Muito mais para nós que somos, né, vocês, estudantes de matemática, né, já tem bastante tempo de curso, né? Já viram esta função em vários contextos diferentes, né? A gente sabe que a função e na x ela tem muitas aplicações, serve de modelo para crescimento populacional, para número de pessoas infectadas por doenças contagiosas, enfim, né? Essa função na X ela aparece em muitos problemas diferentes, então, e ela aparece geralmente nesse formato que a gente está vendo aí, e elevado na X. Né? Então, estão aqui as propriedades, E na X mais Y, E na X vezes E na Y, E na zero é 1, E na menos X é a mesma coisa que 1 sobre E na X, né? O fato da função ser uma função crescente e monótona, né? Quando combinada com o logaritmo, o resultado é a identidade. Né? O logaritmo de 1 é zero, porque equivale a dizer que e na zero é igual a 1. Né? Então, todas essas propriedades, né, são escritas neste formato como consequência dessas
deduções que foram apresentadas ali, né? Então, está aqui o gráfico bastante conhecido, né, da função e na x, representado como plot, ó, vejam lá, ó, é plot de ESP de x, né? Este número e, que é denotado assim, né, em homenagem ao Euler, né, um matemático suíço, que foi quem descobriu, desenvolveu uma notação para o número e, né? Então, em homenagem a ele, ficou batizado, né, este número como sendo o número de Euler. O valor aproximado desse número é 2,7. É um número irracional, né, não é possível escrever o número e como uma divisão de dois números inteiros. Então, a gente vê, né, pelo comportamento do gráfico aqui, né, quando a função, quando o x tende a menos infinito, aliás, o e na x vai tender a zero, que né, o eixo x é uma reta assíntota da função e na x, ali no menos infinito, e quando o x vai para mais infinito, essa função cresce sem um limite superior, em que escreve, então, que e na x vai para mais infinito, quando o x vai para mais infinito, né? Então, por fim, né, pessoal, para concluir, né, esse estudo, né, da função e na x, vejam que nesse contexto que a gente está deduzindo algumas propriedades, eu estou usando o fato da derivada do logaritmo ser 1 sobre x. E agora eu vou usar o fato que a derivada de e na x é a própria função e na x, né, que foi deduzido ali ao longo do texto, né? E a gente sabe que a derivada, então, calculada no ponto zero, é igual a e na zero, que é 1. Né? Mas como é que a gente calcula essa derivada no ponto zero? A derivada no ponto zero é o limite de f de x menos f de zero sobre x quando x tende a zero. Neste caso, é o limite de quando x tende a zero de e na x menos 1 sobre x. Então, isso permite afirmar que o limite de e na x menos 1 sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Então, vocês vejam que esse limite aqui, ó, é uma consequência das propriedades da função exponencial, né? Então, eu não posso usar a regra de L'Hopital porque eu estaria usando um resultado que é uma hipótese, né? Certo? Então, não tem como eu usar a regra de L'Hopital porque, na verdade, esta igualdade aí é uma consequência de todas essas propriedades que nós vimos a respeito do logaritmo e da exponencial. Tá? Mas eu já liguei o meu computador aqui. Que coisa, você tem uma conexão aqui. Ah, agora sim. Tá. Certo, pessoal? Então, eu queria destacar isso, né, que essa demonstração, né, é uma demonstração que exige, né, que a gente faça esse estudo das propriedades mais avançadas, tanto do logaritmo como da exponencial. Né? Eu não consigo demonstrar esta propriedade aqui, este teorema, né, que é um limite fundamental do cálculo, com matemática mais simples. Tá? Não tem como eu conseguir fazer essa demonstração. Né? Então, agora, né, eu posso, digamos assim, definir, né, que agora, realmente, após vários encontros aqui da disciplina de análise, que nós conseguimos, de fato, demonstrar que o limite de e na x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Esse é um limite fundamental do cálculo, né, que não pode ser demonstrado pelas técnicas mais elementares. Né? Em particular, não posso usar a regra de L'Hopital, porque, na verdade, se eu usar a regra de L'Hopital, eu vou estar usando esse próprio resultado como hipótese. Né? Isso não tem sentido. Tá? Então, daí que vem a importância da gente ter alguma técnica independente da regra de L'Hopital, né? Que foi o que está sendo apresentado aqui no texto. Certo, meninas? Então, né, eu vou encaminhar aqui para o encerramento, né, desta atividade. A gente concluiu aí, ao longo dessa semana, o estudo do teorema do valor intermediário, o teorema de Rowley, agora essas aplicações aqui envolvendo o estudo de propriedades da função exponencial e da função logaritmo. Né? Com isso, o que
a gente vai ver ainda são aplicações da derivada na resolução de equações pelo método Newton-Raphson, desenvolvimento de Taylor, né, que é uma expansão que permite obter aproximações de ordem superior àquela obtida pela equação da reta tangente, né? Na aula passada, uma das aplicações foi fazer cálculos aproximados a partir da equação da reta tangente, né? Com o desenvolvimento de Taylor, é possível fazer expansões usando derivado de ordem 2, derivado de ordem 3, e assim sucessivamente, né? Então, é bastante interessante esta aplicação que veremos aí nas próximas aulas, quando vamos usar, então, derivadas de ordem superior a 1, né? Derivadas de ordem 2, 3, etc., que vão produzir resultados interessantes do ponto de vista de aproximações, e também a gente poderá usar o desenvolvimento inteiro para demonstrar aqueles resultados relacionados com máximos e mínimos locais, né, que a gente vê ali nos livros de cálculo diferencial. Tá? Então é isso pela noite de hoje, né? Eu já comentei, mas de todo modo vou registrar aqui, na avaliação das disciplinas de graduação, a etapa 1 já foi concluída. Nessa turma, houve apenas uma aluna que respondeu, né? Então, estou reforçando aqui que, se for possível, né, peço que vocês, na próxima etapa, participem em maior número. Vocês duas têm acompanhado aqui mais assiduamente as aulas síncronas, né? Para a gente conversar com os colegas, para que eles se motivem também a participar das atividades de avaliação. Não só da disciplina de análise, como das outras disciplinas. Eu acho que eu mandei não sei se vocês receberam um aviso sobre a ENAD, que é uma oficina que vai ter na semana que vem, não? Sim? Certo. Tá. Então é isso, meninos. Eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? Eu vou encaminhar aqui para o encerramento dessa atividade. Então, no dia 4, que é a próxima quinta-feira, ali pelo final da tarde, né, a avaliação vai estar disponível aqui no Moodle. Eu não sei se vocês têm alguma... Lembra que eu comentei, né, que também sobre a apresentação de algum exercício da avaliação anterior, se vocês quiserem apresentar, a Bruna ou a Gabriela, temos tempo. A Gabriela já apresentou, né, Gabriela? Já apresentei. Deixa para a Bruna. Mas se precisar, também apresento, professor, sem problemas. Não sei se a Bruna quer apresentar, quer se encorajar a apresentar. Posso apresentar? Pode? Sim. Então, Da tá prova, né? Da atividade avaliativa, né? Isso. Tá. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para... Peraí. Tornar coanfitrião. Tá. Então tá, Bruno. Agora, se puder compartilhar, está à disposição. Não sei, mas não funcionou. Tentei compartilhar e não está permitido. Vamos ver se não deu certo aqui. Peraí. Ué? Puxa, tem um problema. Tem uma opção também que é ali onde está o share screen, que tem uma setinha e ali dá para colocar a opção de vários... Eu estou conectado pelo celular e pelo computador. O computador caiu. Vou tentar de novo aqui. Entendi. Não sei o que acontece aqui. Tá. Tá, então, aqui. Que estranho. Tá, eu vou aqui em participantes, né? Tem os 3 pontinhos aqui, tu falou? Na verdade, eu costumo usar de outra maneira ali no share screen, mas...
Porque é que ele diz assim, ó, tornar co-anfitrião, tá? Uhum. Tá, eu digo sim. Mas ele acho que tá com a câmera desligada, eu acho. Pedir para iniciar vídeo. Tá. Pois é, não tá dando, né? Se tu quiser tentar ali no share screen, normalmente funciona também. No share screen? Tem uma setinha por ali, acho que do lado, uma bem pequenininha. Se tu clicar nela, aparece a opção de outras pessoas poderem também Opções de compartilhar. compartilhamento avançadas. Caiu a minha conexão de novo. Não sei o que aconteceu. Uhum. Não sei, meninas, eu estou achando que eu vou ter que entrar aqui no... eu sei o que está acontecendo. Eu vou ter que resolver isso no meu computador aqui, que eu estou com... Deixa eu conversar aqui. Estão me ouvindo? Aham. Eu vou ter que... eu estou com um computador novo aqui, eu me dei conta que eu ainda não baixei o Zoom, e aí é por Uhum. isso que está limitando em tempo a minha reunião, é por isso. Ah, sim. Tá? Que está Então, caindo. exatamente. Então, eu vou ter que baixar aqui no meu computador para não ter esse tempo esse limitador de tempo aqui. Uhum. Aí a gente deixa para semana que vem, então, Aham, tá bom. para não ficar insistindo aqui. Tá Tá bom. bom? Aham. Então tá. Muito obrigado aí pela atenção e até semana que vem. Até mais. Boa noite.